Oi, gente! Começando mais um podcast na Kombi e hoje eu tô aqui na nossa cidade vizinha de Jandira com a minha amiga Débora para bater um papo super legal. Fala oi, Débora! Olá, pessoal! Boa tarde! Que prazer estar aqui. Vamos aí conversar um pouquinho. É isso aí! Coloque seu cinto e vem com a gente porque o papo vai ser intelectual. Vem! Bem-vindos a mais um podcast. Hoje, 18 de novembro, dia do Conselheiro Tutelar. Quem são? O que fazem? O que comem? Onde trabalham? Descobriremos tudo isso com a nossa convidada de hoje, a nossa amiga Débora, que vai contar tudo isso para nós, que estamos aqui ansiosos por saber. Se apresente, Débora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora, tenho 30 anos. Olha, esquecendo aqui, foi vai esse passando. ano. Tenho 30 anos, sou formada em Direito, advogo desde 2015, então nós estamos falando já de 8 anos, né? Sim. De advocacia e atualmente tenho trabalhado numa empresa e este ano fui agraciada em ser eleita conselheira tutelar pela cidade maravilhosa de Jandira. Estamos aqui em Jandira. É uma alegria receber vocês aqui na nossa cidade, né? Imagina, obrigado por aceitar nosso convite para bater esse papinho com a gente. É uma alegria. Então vamos lá, Débora, como que surgiu essa ideia de conselho tutelar? Meu Deus, bom, é uma história muito interessante porque, Rô, o sonho surgiu no ano de 2019. Eu já tinha me formado na universidade já, eu estava trabalhando e na época eu até ia trabalhar com o pastor Henrique lá no escritório, né? Eu estava ali auxiliando ele e eu comecei a sonhar com crianças e adolescentes. E eu trabalhava na igreja com adolescentes, liderei adolescentes por 8 anos, né? Creio! Mas eu não entendia como é que eu iria desenvolver um trabalho diretamente, porque a minha área de atuação no direito é totalmente diferente, né? Atuo na área trabalhista, por mais que a gente tenha uma noção de direito de família, né? Mas a minha atuação direta era realmente no direito do trabalho, que é uma área do direito que eu mais me identifiquei. E no ano de 2019, então, eu comecei a sonhar com muitas crianças e adolescentes em várias localidades do Brasil. E quando eu acordava desses sonhos, eu ia fazer uma pesquisa e eu ia descobrindo alguns dados, né, do governo federal em relação àquela área. Por exemplo, uma vez eu sonhei que eu estava em Fortaleza com muitas meninas. E quando eu acordei e fui pesquisar, a capital do Ceará, que era Fortaleza, era uma dos com maiores índices de adolescentes vítimas de abuso sexual, de tráfico mesmo, né? Prostituição. De prostituição infantil. E aí eu comecei, poxa, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu posso ajudar? E a gente tem esse lado cristão que Deus sempre guiou a minha vida, né? As minhas decisões. Eu falava, Senhor, e agora? Mas o que eu vou fazer com essa informação? E como é que eu posso contribuir, né? E aí houve aquela mudança da nossa igreja, né? Uma mudança bastante que a gente era ligado à cidade de Barueri. Transformou-se, Jandira foi transformada num setor. Isso, aí nós nos tornamos setor 68 aqui em Jandira. E eu fui ter a minha primeira reunião com o pastor Eber. E eu falei, pastor, eu tenho um desejo de ser conselheira tutelar. Ele olhou pra mim e falou assim, é sério, irmã Débora? Eu falei, sim, pastor. Ele falou assim, não, vamos orar por isso, né? Vamos orar a Deus para ele te direcionar. E aí, naquele ano de 2019, tinha as eleições para o conselho.
E quando eu vi, tinha passado as datas de inscrição. Ai. Então aí eu falei, bom, orar, vou exercer. Foi a primeira vez que eu votei, porque a maioria das pessoas não sabe que tem a eleição para o Conselho Tutelar. Porque não é uma eleição obrigatória, não é um voto obrigatório, Sim. né? Então, assim, e é uma eleição muito difícil por conta disso. Como não tem a obrigatoriedade das pessoas irem até os locais de votação, então acaba sendo uma votação que as pessoas deixam passar despercebido, né? Exatamente. Isso é o lado mais difícil mesmo. Mas o ano de 2019 foi a primeira vez, a gente votou aqui era no Temudo Lessa, e graças a Deus a gente teve um amigo que foi o Gilson, que na época foi um conselheiro que vai exercer até agora. E aí foi onde comecei a pesquisar. E aí descobri que tinha mudado também, foi para 4 anos, né, o mandato de Conselho Tutelar. E aí quando foi nesse ano de 2023, a gente viu que sairiam as eleições, aí eu falei, bom, agora é a oportunidade. Aquela lá, eu dormi no ponto, essa não. Essa não vou deixar passar. Mas eu entendo que realmente era essa vez mesmo. O tempo de Deus. O tempo de Deus para todas as coisas, a questão da maturidade também, né? Porque assim, um dos desafios é que eu não sou mãe, né? E um dos grandes pontos, todo mundo fica preocupado. Mas você está preparada? Tô. Eu posso falar para você que hoje, 2019, não, talvez não. Mas todo esse período desses 4 anos, eu busquei me preparar, né? A gente sempre sabe que a igreja, ela é essa escola que nos ajuda, né? A igreja nos faz estar envolvida com todas as faixas etárias, em várias atividades diferentes. E eu acho que nesse ano de 2023, eu tenho certeza que realmente era o tempo, o momento certo para colocar meu nome à disposição. Que bom, que bom. Agora sim, não é uma eleição comum, a eleição para conselheiro tutelar. Sim. Por quê? Porque você precisa, primeiro, eles fazem uma capacitação ali daquelas pessoas que querem se candidatar, né? Sim. E faz uma prova, né? Tem tudo isso. Explica mais ou menos para o pessoal que está em casa como que é. O processo seletivo, né? Então, nós começamos com as nossas inscrições. Só precisa ser residente na cidade de Jandira, né? O ECA traz todas as disposições legais e os requisitos. Ser eleitor também na cidade, estar em ordem, tudinho aí. E ter o ensino fundamental, não é necessário o ensino superior, né? Então, ensino médio. Ensino médio. E você já pode colocar seu nome à disposição. E aí o que a gente fez? Aí no início, acho que foi em abril, fui lá, me inscrevi e eles nos direcionaram já para um curso preparatório. Esse curso ele é feito aqui mesmo? Cada cidade faz o seu? Cada cidade faz a sua, como é ligada à Secretaria da Assistência Social, né? Sempre é ligado, o conselho é ligado a essa pasta, e eles forneceram pra gente 1 semana de curso, onde a gente aprende o básico, né? E o que é? Quais são as matérias? Bom, a gente aprende o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele é a nossa arma. É o que norteia ali as atividades. Sim, é o que norteia as atividades. Também nos ensina como o sistema, né, todo de proteção, os órgãos, qual é a finalidade de cada órgão, como é que a justiça atua também juntamente, porque assim, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né? Então ele não é ligado à justiça, ele tem a sua autonomia. Então assim, a gente vai aprendendo onde ele está, o que ele pode fazer, o que o conselheiro pode fazer. Então o curso é mais nesse sentido mesmo. Entendi. E aí depois do curso nós temos a prova técnica, onde a gente responde questões de conhecimentos gerais, a nossa lei também municipal acerca do Conselho Tutelar e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí sim você está apta a ser uma candidata. Ainda não. Quando nós passamos a prova, né, que também tem uma redação, aí a gente tem a avaliação psicológica.
Ela já é feita antes mesmo? Não, a gente faz a prova e aí... Não, eu digo antes da eleição. Sim, antes da eleição. E esse ano foi muito diferente essas eleições. Eu acho que em todas as cidades foi bem diferente essas eleições. Aqui em Jandira também, porque o teste psicológico a gente fez 2 testes e uma entrevista com uma psicóloga, né? Então, onde ela fez 4 questões para cada conselheiro, as mesmas questões, e ela viu como a gente saía. E dali sim, a gente estava apto para concorrer às eleições. Ó, tá vendo só? Às vezes o pessoal fala assim, esses conselheiros não servem pra nada, eles não resolvem nada. Não, existe todo um preparo e uma constatação de qualificação para que eles estejam ali exercendo o cargo. É verdade, é verdade. E aí depois é pedir voto para pai, para mãe, para tio. Meu Deus, como foi difícil. E pedir pro povo votar, porque não é... o pessoal fala, tem que votar? Não, não tem, mas precisa. Exatamente. As pessoas às vezes não entendem o quão importante é você participar das eleições para o conselho tutelar do seu município. Sim. Às vezes as pessoas falam, tem um promotor, tem não sei o quê, mas o próprio promotor de justiça encaminha muitas coisas para o conselho tutelar, para verificar, para ver, para acompanhar. Sim. Né? Então, assim, eu diria que hoje uma cidade acho que nenhuma cidade não tem, mas é primordial o trabalho do conselho tutelar na cidade. O que você espera? Qual que são os seus sonhos, assim, tipo, eu quero ser útil nisso, aquilo. O que você espera? Eu espero que eu não encontre ninguém querendo matar um conselheiro tutelar. Meu Deus, por favor, Senhor, não venha nos guardar. Não, mas na realidade, há um estigma, eu acredito assim, vendo agora, porque quando a gente tá fora a gente não consegue enxergar, mas agora que a gente tá dentro, né, é uma visão totalmente diferente. Tá muito atrelado o conselheiro tutelar a vaga na creche e o atendimento preferencial no hospital, na urgência, que são medidas de urgência. E quando a gente vai estudar mesmo a fundo, esse é o último trabalho que o conselheiro faz, é esse. Na realidade, a gente tem que buscar realmente ações sociais. Antes, né, eu quero trabalhar muito na prevenção, medidas preventivas. Infelizmente, a gente vê, isso é nítido, tá, na cidade de Jandira, muitas crianças vendendo bala no farol, né? Isso por quê? Então, são esses diálogos que nós precisamos ter como sociedade, questionar por que está isso acontecendo. Não, claro que nós temos que ir lá. A medida de urgência é eu pegar o carro do conselho tutelar e ir lá tirar esse menino, mas e aí? Eu tiro ele desse ambiente... Vai sobreviver do quê? Exatamente. Então, assim... existe sempre um problema maior do que aquele fato isolado, né? Sim, com certeza. Eu creio que o conselheiro tutelar, ele tem que ser, realmente, ele é o advogado das crianças. Né? Então, de todos os conselheiros tutelares, hoje a gente tem alguns que são formados na área da pedagogia, tem outros que são psicólogos, né? E eu agora, como advogada, tendo meu conhecimento na área para agregar agregar a uma equipe, né? Sim, nós estamos com uma equipe boa e esperamos fazer. A gente já tem dialogado com alguns dos eleitos, né? A gente já está pensando e planejando o que a gente pode fazer e o que vem na minha mente mesmo, Rô, é a questão da prevenção. Tem algumas, a gente durante todo esse período de campanha, a gente também acabou tendo acesso a algumas necessidades, porque as pessoas, né, quando a gente já pediu voto, já acham que a gente é o conselheiro eleito, né? Então, assim, a gente acaba percebendo a necessidade que as pessoas têm e às vezes falta chegar, porque assim, nós estamos numa cidade de mais de 100 mil habitantes. São 5 conselheiros, né? Então, a cada 100 mil você pode ter um conselho. Na cidade de Barueri, por exemplo, são 2 conselhos, né? E isso fica a cargo mesmo de toda a área pública fazer essa definição. Então, assim, é uma cidade muito grande, com muitas pessoas, com muitas necessidades. Nós temos visto aqui, foi até uma das questões de prova nossa, chegada de muitos estrangeiros. Sim. Como é que vamos trabalhar com essas crianças que estão sendo, né, acolhidas na cidade, né, entender como é. Então, assim, a Secretaria da Educação trabalha com a gente,
ela vai dar, por exemplo, ao que o conselho tutelar faz. A criança faltando, começa a faltar muito na escola. Liga para quem? Para o conselheiro tutelar, ir lá, né, na casa, né, saber o que está acontecendo, né, porque talvez a criança esteja passando por uma dificuldade, né, então o conselheiro tutelar faz isso também. Assim como também o Secretário da Saúde, a gente às vezes é acionado quando há alguma preocupação de algum risco de abuso, agressão, né, o conselheiro também vai participar de audiências onde crianças são alvo, vítimas, né? Os conselheiros tutelares também fazem. Então, assim, há muito trabalho a ser feito, mas algumas mães de crianças autistas tem um grupo delas que tem procurado também para saber o que a gente pode ter na cidade para acolher essas crianças. Incluir, né? Isso, exatamente. Nós estamos vendo aqui perto da Prasquinha, nós temos uma pista de skate que é porque assim, a gente está falando de criança, mas também tem os adolescentes, né? Porque os adolescentes, a gente cuida de crianças até os adolescentes de 18 anos. Então, assim, essa galera também precisa ser, né, instruída, ser acolhida, ter atividades. Então é isso, o conselheiro tutelar, ele tem essa capacidade de também apresentar projetos, né, capacitação de professores. E o né? que a gente sempre tenta enfatizar, isso tudo é com o apoio da população. Sim. Né? Então, assim, mesmo quando aqui a gente está falando de conselho tutelar, mas tem a parte do legislativo, que é os vereadores, os deputados, aí tem a parte do executivo, governador, prefeitos e tal. A sociedade, ela só funciona quando a gente entender que todo mundo trabalha junto. Sim. Então, assim, não adianta você ter um conselho super capacitado, super competente e não ter, às vezes, a população que está ali, um loco, vendo uma situação e não aciona o conselho. Sim, né? Então, assim, vê uma criança passando ali por um estado, sim, vulnerável e não aciona o conselho. Então, assim, a sociedade, ela funciona com essa troca. Você vai ter pessoas qualificadas para atender o problema, mas você precisa, às vezes, levar o problema até a instituição, até a pessoa responsável. E haver esse diálogo, haver essa troca, haver essa preocupação. Porque antigamente, Débora, sim, você é mais nova que eu, poucos meses, anos. Mas a gente teve uma criação, às vezes, que era assim, quando tinha briga na rua, as mães falavam assim, entre e fecha a porta, porque a gente não podia ficar lá se metendo na briga dos outros. Mas hoje em dia, quando a gente pensa em sociedade, é assim, peraí, quem tá brigando? Tá brigando por quê? Tá agredindo por quê? Vai chamar a polícia, vai chamar a delegacia da mulher, vai chamar o conselho tutelar. Precisa dessa proteção, que é uma proteção que às vezes a pessoa não precisa ir lá ver que a criança está vulnerável, você precisa ir lá, mas você tem órgãos que vão até lá resolver isso, né? Então, assim, esse negócio de que problema do vizinho é problema do vizinho, problema da mulher é o problema da mulher, não existe quando a gente vive em sociedade. Sim. Se a gente parar para pensar que todos nós somos responsáveis pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, a sociedade tende a ficar cada vez melhor, né? Porque a gente fala, Débora, minha vizinha lá tá com problema, assim, aquela criança chora demais. Eu acho melhor alguém ir lá ver. Não tem esse já não. Eu chamo o conselho tutelar, que eu tô vendo, o conselho tutelar vai. Até porque omissão de socorro é crime. Exatamente. E omissão também é pecado. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, é crime, não, mas na Bíblia também tá escrito aquele que pode fazer e não faz, tá pecando da mesma maneira, né? Débora, você já mencionou que essa formação sua no direito vai contribuir muito, né, nessa nova fase agora de conselheira tutelar. E como é que foi essa escolha do direito na sua vida? Ótima. Vamos lá. Estudei lá no Mirtes, lá em Barueri. Lá em Barueri? Sim. E na época, a gente, no ensino médio, né, a gente começa a questionar. E agora o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? No futuro. E aí eu lembro... Isso foi em 2010. Eu descobri que tinha um curso na ETEC, mas esse curso agora está em todos os ETECs, mas na época só tinha lá no Vale do Anhangabaú, que é o curso de serviços jurídicos. Sim, né? Sim, agora tem. Que antigamente era um curso só para o pessoal que trabalhava em cartório.
Aí eu acabei descobrindo, eu tinha duas dúvidas. Eu tinha um desejo de estudar ciências contábeis. Ai, meu Deus. Ou direito. Ou direito. Aí eu... Só um parênteses. A Moniquinha, eu acho que tá com essa dúvida, porque ela tá fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu tô compreendendo a dúvida dela. E aí eu falei, bom, vou usar o curso técnico para descobrir se eu tenho mesmo esse desejo pelo direito. E o curso técnico, a gente estava falando há uns podcasts atrás, ele é super importante para isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei direito o que eu quero fazer. Vai fazer um curso técnico para ver se é aquilo ou não. Pelo menos você vai descobrir, não quero fazer. Né? Então aí eu estava no 3º ano, estudando lá no MIRTS Maruri, e aí eu fazia o curso técnico de serviços jurídicos à tarde. Então a minha mãe conversou com a diretora, pediu para eu sair 20 minutos antes de terminar meio de 20, para dar tempo de eu pegar o trem e ir até a Júlio Prestes, e de lá eu ia caminhando, né? Isso foi um ano, foi no 3º ano de ensino médio, estudando pro Enem, fazendo tudo curso ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, né? Foi aquela loucura. E aí eu me identifiquei. Só que os ciências contábeis também tem muito do direito envolvidos, né? Tem algumas coisas do direito, como tributário, algumas outras áreas, e aquela dúvida pairando sobre a gente, né? E eu falei, fui fazer o Enem, tirei uma boa nota, me inscrevi no ProUni, ganhei bolsa para os 2 cursos. Ai, meu Deus do céu! As dúvidas se arrastam! E hoje eu sou muito grata ao meu pai, né? E ele, na hora, ele viu que eu tava... Aí ele falou assim, vamos lá, vamos fazer direito, vamos se inscrever na faculdade de direito, você vai ser advogado, depois você vai ter tempo, né? E eu entrei na universidade, tinha 17, né? E ele falou assim, você vai ter bastante tempo para decidir depois, se você quiser mudar. E foi aí que eu me inscrevi, lá na Universidade de São Judas. A gente fez os 5 anos lá de direito, passei na ordem sem terminar. Olha, gente, que chique! Né? Foi uma bênção, assim. Isso é uma confirmação, pelo amor de Deus. Isso não é uma confirmação. Só uma curiosidade, gente. Olha, a gente é crente, né? E crente é assim, tem um negócio só Deus. Estudando para a prova da OAB, eu tinha passado na primeira fase já. E a gente tinha prova para a 2ª fase, escolhi Direito do Trabalho, né? E aí eu, nervosa, porque tinha acabado de mudar o Código Civil. E a gente estava terminando a faculdade e mudou o Código de Processo Civil. Falei, poxa, se a gente não passar agora... Não, era a última prova com o antigo. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, se eu fosse prestar, eu teria que fazer o curso de novo, só na área só para ver as atualizações aí, todas. Aquela pressão, tem que passar. Aí eu estudei até sexta-feira. Eu falei assim, chega, não vou estudar mais, vamos pra igreja, pai, por exemplo, sabe, que a prova é no domingo, né? Vamos pra igreja, não quero nem me fala de prova, não me fala de advogado, não me fala de juiz, nem nada. Aí eu chego na igreja que Nós Irmãs canta. Advogado. Aí eu tô lá, eu falei, Senhor, meu Deus, aí se limpa, né? Me ajuda, Jesus. Aí depois, eu falo sério, isso realmente aconteceu, né? É muito engraçado. Aí depois outra irmã teve a oportunidade que cantou o hino Julga a Minha Causa. Aí não dá. Aí, mas graças a Deus deu tudo certo, o Senhor conosco. Eu estudei durante todas as férias do mês de julho. Eu tinha assim, minha casa é muito simples, né? Meus pais, a gente nunca teve grandes coisas, mas a gente sempre teve Deus e o básico, assim, sempre nada nos faltou. Na universidade tinha uma amiga minha, e ela falou assim, eu não tinha condições de pagar o cursinho. Ali estudando, né? E não trabalhava na época. Tinha acabado meu estágio na Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado. E ela falou assim, né, eu comprei o curso, mas eu não quero fazer não, eu não vou fazer esse curso não. Você quer pra você? Aí ela foi e me deu o curso completo Falei, pra já! Pra já. Aí eu passei as férias inteiras do mês de julho, porque minha prova foi em agosto, né? Aí eu assistindo aula, todo o dia inteiro assistindo aula. Mas pra primeira prova eu fui assim, se passou. Aí quando eu vi que eu passei na primeira, eu falei assim... Não, daí dá um desespero, né? A minha foi mais ou menos isso, sim. Assim.
eu falei assim, vou ver como é que é a prova, tal, não sei o quê. Isso Se eu não mesmo. passar, não tem problema. Aí, quando eu passei na primeira fase, eu pensei, meu Deus, eu preciso estudar. Isso mesmo, eu partindo desse mesmo sentimento. Aí eu fiquei que nem louco, preciso estudar. Não, e foi incrível. O tempo da universidade foi muito bom. Eu falo que nós amigas, nós somos em 7 amigas. Hoje a gente tá sempre juntas, né? E a gente fala que cada uma tem um pedacinho ali, uma ajudando a outra. Contribuição. E engraçado, né? Ter amigos assim mesmo, assim, numa época de faculdade, é muito importante. Uau. Porque você, assim, por exemplo, no direito, são 5 anos. Eu costumo dizer assim, né? O pessoal, o próprio professor fala, quem chega no terceiro, assim, ou vai ou racha. Por quê? Porque no terceiro ano o nível de desistência é muito grande. Acredito que a minha crise foi no 4º ano. No quarto? Eu olhava assim, ficava assim, tá todo mundo entendendo, eu tô entendendo nada, o que eu tô fazendo aqui. Eu peguei, né, eu tava conversando com uma amiga nessa época, porque, gente, até as nossas baixas, eu vou ser sincera aqui, né? No 4º ano eu tomei, nossa universidade era anual, então se você pegasse DP, você tinha que fazer um ano inteiro de DP. Então era aquele, e eu com medo, falei assim, tinha pegado muita substitutiva, né? Eu falei assim, não é pra mim, eu vou desistir. As amigas, não, você já tá aqui. Ó, a rede de apoio ali. Essa rede de apoio. Então assim, elas ficavam, elas iam fazer a prova substitutiva só pra dar um apoio à outra. Nem precisava, mas elas estavam ali. Não, a gente tá aqui, vamos estudar, o que você precisa, toma aqui caderno, toma matéria, como é. E a gente foi essa grande rede de apoio mesmo, né? E assim, né? Tenha uma rede de apoio. Sim. E se for uma rede de apoio que professa sua fé, melhor ainda, né? Porque se aí você já tem aquele apoio ali profissional ali no âmbito escolar e às vezes no âmbito espiritual que você precisa muitas vezes também, né? Verdade. No caso, na universidade, as minhas amigas, elas não eram cristãs, mas elas sempre me respeitaram, Rô. Então assim, quando eu chegava, o assunto às vezes mudava, a conversa se tornava mais leve, elas sempre tiveram esse respeito. E uma vez eu me questionei e falei, poxa, eu deveria ter pregado mais na universidade, eu deveria ter falado mais. Mas a sua vida prega, né? E aí, agora eu tô com uma amiga minha que tá vindo trabalhar comigo, né, nessa fasezinha final, né, e ela falou assim, Dé, eu te admiro, porque você nunca precisou pregar pra mim, a sua vida sempre pregou pra mim durante 5 anos. Foi como se Deus falando, tá vendo? Eu sempre usei você e né, eu fiquei muito feliz e tirou aquele peso, né? Que realmente o exemplo foi fundamental. E elas nunca desrespeitaram a minha fé, nunca zombaram. Foi uma bênção. Porque elas são uma bênção. E por falar em fé, a Débora foi líder de jovens, líder de jovens ainda, né? Atualmente... Foi de adolescente. Foi. E agora de jovens. Sim. Né? Então, assim, como que surgiu isso na sua vida? Uau! Bom, porque às vezes as pessoas acham que é porque o pai da Débora é pastor, né? É inegável isso, é pastor. Mas isso não é uma coisa automática. Isso, nem verdade. Todos os filhos de pastores exercem algum cargo na igreja. Sim, né? Verdade. Isso é mais um chamado, é um dom. E como que foi na sua vida? Bom, aos 16 anos eu recebi um convite da irmã Salete, que é a líder do CREIO, Jandira, né? Beijo, Salete! Um beijão. Ela falou assim, Débora, quer reger os adolescentes? Isso tinha 16. Eu falei, quero. E aquela ânsia, né? Minha família é uma família de musicistas, né? Meu irmão atualmente é maestro, minha irmã é flautista, cunhada trombonista, meu pai foi maestro. Tem a banda toda. Então tem a banda inteira, né? E a gente sempre teve regentes. Minha irmã todo mundo era regente em casa. E aí houve essa oportunidade. Aí eu fiquei lá, meu pai foi pastor em uma igreja antes da que ele está atualmente, e nós ficamos na sede de Jandira. Nós não acompanhamos ele de primeira. E ali eu continuei trabalhando com a Salete, foram 9 anos ali trabalhando com a Salete, né? E até que meu pai mudou de igreja. E aí ele falou assim, agora eu quero todos vocês comigo. Aí aquela dor profunda, né? A gente acabou mudando. Eu falei, Senhor, pra quê? Eu tô bem aqui. E o Senhor, eu tô no controle da tua história. E foi quando a gente foi pro Infantis Garden. E ali ele me colocou como líder de adolescentes.
né, para liderar os Então, adolescentes. de certa forma, você continuou trabalhando com a Salete. É. Agora não. Por quê? Não, mas na época... Na época, acabei trabalhando com a Salete, né? Mas a gente era ligado ainda no setor 10. Ah, é verdade. Tinha esse detalhe Isso ainda. mesmo, a gente ficou setor 10, né? Fui regente setorial do CREI Barueri. Foi, eu lembro. Bem, acho que foi. Fiquei uns 4 anos, né? Foi com o Júlio, depois a gente foi mudando até mudar o setor. E aí o pastor Eber fez o convite para mim, para a Salete e para o André, nos tornarmos os coordenadores setoriais do CREI. Quando houve a mudança, né? E aí nós nos tornamos. E aí eu fiquei na coordenação setorial do CREI durante 2 anos. Não, durante 3 anos. E isso eu era também líder na minha congregação local, né? Líder de adolescentes. E eu sempre, Deus falou assim, o seu tempo de regência acabou. Você agora está indo para a liderança. E eu creio essa grande escola, né? Os adolescentes, essa força, essa animação que eles têm. Ânimo. Uau! E eu ia cometer uma maldade com você agora, que eu ia perguntar assim, é melhor trabalhar com jovens ou adolescentes? Mas não faz isso não comigo. Vou perguntar isso, não vou comprometê-la. Por favor. Mas é uma delícia, trabalhar com gente é uma delícia. Sim, né? é Tem uma seus delícia. desafios. E aí foi onde passou agora os 3 anos e no ano passado o pastor Eber também fez convite para fazer essa mudança, para que eu saísse do CREI para ir para uma DEB Jandira, que é os nossos jovens, né? Então desde o ano passado eu estou coordenadora juntamente com o Fábio, sou adjunta dele aqui dos nossos jovens. Ai, que delícia! Né? E aí esse ano, em abril desse ano, eu também deixei a liderança dos adolescentes do Infantes Garden, né? Meu pai, como é outra atividade, é outra agenda, a Rô sabe disso, né? É uma outra. E aí eu agora estou somente na coordenação setorial dos jovens, né? Até abril desse ano. Mas foi algo que eu não entendi, Rô. Por que Deus estava mostrando tanta coisa com os adolescentes e crianças, já que eu não estava mais trabalhando dentro da igreja com adolescentes e crianças? Esse ano foi um ano de muito questionamento, sim. E foi um ano de muitas respostas. Sim, porque aí veio o Conselho Tutelar. Exato. E as respostas vêm. Sim. Às vezes a gente acha, né? Eu tô sem direcionamento. Não tá. Sim. Em algum momento o Senhor vai direcionar ali, Verdade. né? Bom, o nosso tempo... Ó, a gente fala assim, a gente vai falar, mas olha, passa, que a gente nem vê, né? É a gente verdade. bebe água aqui até por educação, mas sim, se bobear a gente fala até sem beber água. Mas eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Até pra gente tá pra tomar um café, ó. A gente ainda nem tomou, só tomou uma água. A agenda dela é muito apertada. A minha não, agora é a dela. Mas assim, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Isso. Eu sei que eu não me canso de dizer que você é uma referência para os jovens e adolescentes, né, da nossa geração. Eu sei que muitas meninas se inspiram em você, né, pelo modo de conduzir as coisas, pelo modo de pregar, pelo modo de ministrar, pelo modo de aconselhar. Então que você continue sendo assim e levando isso também para o Conselho Tutelar, porque se a gente acha que a gente estava no meio de pessoas que precisam, eu sei que você está indo para um meio assim um pouco mais necessitado, né? Porque ali mesmo você vai ter um choque de realidade com muitas causas ali para administrar. Mas eu sei que o Senhor vai te conduzir em todas elas, né? Também me coloco à disposição para qualquer coisa, se precisar. Mas eu sei que vai ser sucesso, eu sei que você vai dar conta. Também. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Isso, eu também quero agradecer essa oportunidade aqui de estar contigo, é sempre muito bom. E dizer que agora nós estamos aí nessa nova missão e que todos que estão vindo aqui entendam, né, que haja mais engajamento também. Sim. Nessa causa tão nobre que são as nossas crianças e adolescentes, né? Eu acredito que esses votos que conquistei, e toda a eleição em todos os municípios, houve um pouco mais dessa consciência. Sim. Do propósito, né? Que o propósito era muito nobre para ser tão negligenciado como tem sido, né? E estamos aí torcendo para que dê tudo certo e a gente possa, né, fazer a diferença, né, nem que seja na vida de uma pessoa. Para mim já está
muito bom, mas vai o ser nosso muito objetivo mais, é atingir aí as nossas crianças da cidade de Andira, né? Com Bom, certeza. muito obrigada, As crianças de Andira não serão mais as mesmas. Oh, meu Deus! Agora elas têm Débora Conselheira. Oh, uau. Débora, como já é tradição Oh, meu aqui no nosso podcast, deixar essa lembrancinha com você. Meu Deus, que honra! Muito obrigada, Em gente. forma de agradecimento e esperando que vocês aí que não se inscreveram, que se inscrevam. Se inscrevam, A gente vai deixar as redes sociais da Débora também, se você quiser entrar em contato, ou para que você interceda Isso. aí em oração, ou para que você já peça ajuda para uma conselheira tutelar, Também ou tire estamos aí. dúvidas. Às vezes você quer entrar numa formação de direito, quer de repente se candidatar a um conselho tutelar aí na sua cidade. Eu vou conversar com a Débora. Você chama ela lá que, ó, ela é ocupada, mas ela atende. Gente, um beijo Gente. e até o próximo podcast. É nóis.